Bem-vindos de volta ao nosso estudo a respeito do livro dos Provérbios. Estamos no capítulo 5 e eu vou começar a ler no versículo 9 e vamos ler até o versículo 14. Agora, como vocês sabem, este capítulo é sobre os perigos do pecado, especialmente os perigos do pecado da imoralidade e o pecado de adultério, de separar uma família que Deus uniu. E então, vamos começar a ler. Versículo 9. Ele diz, bem, vamos começar no versículo 7, para estar dentro do contexto. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Vamos orar. Pai, eu oro para que o Senhor me ajude a ensinar e expor este texto. Senhor, o alerta que está aqui sobre dar nossas vidas às coisas que estão fora da sua vontade, os perigos disso, eu oro para que o Senhor me ajude a comunicar isso, Senhor, para os jovens. E eu oro, querido Deus, que quando eles ouvirem isso, que eles ouçam sua palavra. E que eles não só sejam alertados sobre os perigos do pecado, mas que também reconheçam o grande privilégio que têm de dar a vida por algo eterno e por alguém absolutamente digno, o seu Filho. Agora, Pai, por favor, me ajude e ajude-os em nome de Jesus. Amém. Agora, para estar no contexto, vamos rever os versículos 7 e 8. Agora, pois, filho, lembrem-se, ele está falando com seus filhos, como um pai, ele está conversando com as crianças que ele ama. E se os seus pais te amam, eles vão te alertar sobre certas coisas. Agora, você pode entender isso errado, mas é absolutamente necessário. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Portanto, é tanto ouvir quanto a obedecer o que está sendo ensinado. Não apenas você deve obedecer, mas perseverar nisso. É sempre fácil, como dizemos aqui, começar. O difícil é continuar e terminar. Então ele diz no versículo 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Então, isso aqui está falando sobre a mulher que tenta um homem a fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Especialmente uma mulher que está tentando roubar o marido de outra mulher. Mas isso tem uma aplicação geral para muitas coisas. Em primeiro lugar, não são apenas as mulheres que desfazem famílias, mas também os homens. Portanto, os rapazes precisam ser fortes na palavra para que possam resistir à tentação. Mas as moças também precisam ser fortes na palavra para resistirem à tentação. Além disso, vocês precisam entender algo que o que vemos aqui, tem a ver com mais do que simplesmente imoralidade ou adultério. É qualquer tipo de pecado. Então veja o que diz. Vamos substituir a mulher aqui apenas assim pelo pecado em geral. Versículo 8. Afasta o teu caminho do pecado e não te aproximes da porta da sua casa, da porta da casa do pecado. Sabe, o sábio, como vamos aprender, vê o mal vindo e ele sai correndo. Um homem sábio, ele não tenta a Deus, aproximando-se cada vez mais do pecado para que possa ser tentado. Você e eu precisamos colocar parâmetros em torno de nós mesmos. É muito difícil cair em pecado se você mantiver um muro entre você e essa tentação. Agora, ele diz, quais são as consequências agora por não ouvir? Ao longo dos versículos 1
até o 8, o pai aqui está ensinando os seus filhos e filhas, segundo a palavra de Deus, ensinando a eles a vontade de Deus, os alertando, os advertindo sobre os perigos do pecado. Além disso, ele os instruiu a ficarem o mais longe possível da tentação. Agora, o que acontece, ou quais são as consequências, quando a voz do pai não é ouvida? Quando os filhos desconsideram a palavra de Deus e seguem os seus próprios caminhos. Ele diz no versículo 9, para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Agora, deixe-me colocar desta maneira. O seu vigor e os melhores anos da sua vida, que deveriam ter sido dados à sua esposa e aos seus filhos, e o mais importante, deveriam ter sido dados ao serviço do Senhor, serão perdidos para outros, que não são o seu povo, não são a sua família, provavelmente não são crentes, e, como iremos ver, não são tão gentis quanto fingiam ser. Eles são cruéis, são impiedosos. Agora ele diz, para que não des ao trem a tua honra. E eu escrevi aqui, não desperdice todo o seu vigor, sua força da juventude em licenciosidade, promiscuidade ou em um estilo de vida indisciplinado. Sabe, isso é algo que eu provavelmente entendo melhor do que vocês. Eu tenho 61 anos agora. E quando eu era jovem, eu pensei que eu sempre iria ser forte, que eu sempre seria capaz de ficar acordado o dia todo, a noite toda, trabalhar o quanto eu quisesse, brincar o quanto eu quisesse. Parecia que havia um suprimento infinito de energia e força em mim. Mas agora, não importa o quanto eu tente, não importa o quanto eu me discipline, eu estou começando a enxergar uma fraqueza cada vez maior. Agora, eu não me arrependo de ter dedicado ao Senhor as minhas forças na juventude. De jeito nenhum. A única coisa que eu me arrependo é de não ter dado tudo a Ele. Eu imagino que haja tantas pessoas por aí agora que se arrependem de terem dado toda a sua força aos prazeres mundanos, de terem dado toda a sua juventude apenas para diversão e entretenimento, tolices, ou talvez até o pecado e a imoralidade. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, conforme vocês se aproximam cada vez mais, conforme vocês se aproximam cada vez mais da sepultura, vocês não se arrependem de nenhum tempo que dedicaram para fazer a vontade de Deus. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui por um minuto e eu quero sair um pouco do curso porque o mais importante para mim não é simplesmente ensinar o livro dos Provérbios. Eu quero ajudar vocês, eu quero falar com vocês por apenas um minuto sobre servir ao Senhor enquanto vocês são jovens e os dias da sua juventude ainda estão em vigor. Isso ocorre porque vocês estão fazendo um investimento. Mas também, se você estiver ocupado fazendo a vontade de Deus, é menos provável que use o seu tempo para coisas que simplesmente não importam, ou coisas que são, de fato, muito prejudiciais. Agora, há uma passagem em Eclesiastes 12:1, e vocês precisam memorizar essa passagem ainda jovens. Diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Agora, do que ele está falando aqui? Enquanto você é jovem... Bem, deixe-me colocar dessa maneira. Você sabe o que significa a palavra mordomo? Significa que você é como uma pessoa a quem foram dadas certas coisas para cuidar. E você precisa fazer um bom uso e um bom cuidado disso, ok? Então Deus te deu a juventude, força, o tempo, o talento, uma boa mente. Talvez Deus tenha te dado oportunidades como sua família, os seus irmãos cristãos, eles ensinam a palavra, na escola cristã, sei lá, ou seja, em casa, você pode ir à igreja aos domingos, você pode aprender a palavra de Deus. Deus te deu todos esses privilégios, mas eles também são responsabilidades. Como você irá responder a eles? Sabe, eu
Eu já estive em muitos lugares ao redor do mundo onde há cristãos em selvas e em áreas que são perseguidos, onde eles não têm nenhum dos privilégios ou dos dons que vocês possuem como cristãos aqui. Eles não têm os livros, eles não têm as instruções. Alguns deles são jovens sozinhos e não há nenhum outro cristão em sua aldeia. Mas vocês receberam muitas coisas e é necessário que vocês sejam bons administradores, mordomos disso. E também do seu corpo, do seu tempo, da sua força. É isso. Uma vez perdido o seu tempo, você não pode recuperá-lo. Mas você e eu seremos responsáveis por cada segundo que o Senhor nos concedeu. Agora, diz, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do que é mais importante. E o que é mais importante? Deus e o seu relacionamento com Ele. Não há nada mais importante neste planeta do que isso. Jovens, me escutem. Eu estou aqui aberto, sou todo ouvidos. Prove-me que há uma coisa mais importante do que o Deus que o criou. E o mais importante, o Deus que te redimiu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você está forte. Enquanto essas oportunidades estão diante de vocês, lembre-se dele, não esqueça. É incrível quantas vezes nas Escrituras somos admoestados ou ordenados a nos lembrarmos. Por quê? Porque se você vive neste mundo, há diversas distrações. As distrações estão por toda parte. É como se o diabo simplesmente colocasse coisas na sua frente para te cegar, para criar uma cortina de fumaça ou para te atrair. Mas não se distraiam. Há apenas uma coisa que é realmente importante. Você conhece a Deus. Você conhece a vontade dele e o serve. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Ele está falando sobre a velhice. E vocês dizem, ora, eu não estou preocupado com isso, eu tenho 9 anos, 10 ou 15 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 9 anos. Vocês precisam pensar sobre isso. Porque, veja, o que você pensa? Você acha que vai viver para o mundo, irá negligenciar seu relacionamento com Deus e no final vai pular na carroceria da carroça? Muito provavelmente isso não vai acontecer. Porque quanto mais você negligenciar a Deus, mais duro o seu coração irá ficar. Até que você fique tão distraído que não importa o que digam a você, você não irá voltar para o caminho. Portanto, enquanto você é jovem, estude a palavra, aprenda a vontade de Deus, aprenda os atributos de Deus e doe-se a si mesmo. Outra coisa, para Ele. Outra coisa que é muito importante é isso. Quanto mais você negligenciar a palavra de Deus quando jovem, maior a chance de que ao longo da sua vida, cada dia se torne mais maligno e mais perverso. Que gradualmente, progressivamente, em vez de se tornar cada vez mais consumido pelas coisas de Deus, você se tornará cada vez mais consumido pelo mundo, até que ele te detém. Então, no final da sua vida, você não terá prazer neles, nos seus dias. Sabe, eu tenho idade o suficiente para ser capaz de discernir as coisas. Não importa o quão inteligente você seja, você não pode enxergar quando é jovem. Eu posso olhar para trás agora. Há 40 anos, e havia jovens que eram famosos, e grandes atletas, ou grandes atores, grandes cantores, ou eram conhecidos por sua beleza ou escultura. E eles tinham o mundo aos seus pés. Eles eram milionários, famosos, todos os amavam. E a maioria das pessoas pensavam, eu daria qualquer coisa para ser como eles. Ora, agora, 40 anos se passaram e alguns deles estão mortos. E outros deles já estão velhos. E toda a glória deles se foi. A força se foi. Ninguém nem sabe o nome deles mais. Veja, o mundo pode te prometer muitas coisas. Mas mesmo que o mundo cumpra essas promessas, ele só pode cumprir essas promessas por um determinado tempo. Então o que acontece? Tudo desmorona, você fica sem nada. Mas aqueles que servem ao Senhor
Veja bem, é diferente. Nós vamos de glória em glória. Então, quando envelhecemos e damos nosso último suspiro, adivinhe, nossa vida começa. A nossa glória é revelada. Qual que você vai escolher? Agora, houve um homem que foi... Ele é bem conhecido, e se vocês puderem ler a biografia dele, seu nome é Jimmy Elliot. E ele foi um dos jovens que foi para o Equador. E eles acabaram morrendo como mártires. E o objetivo deles era levar o evangelho a uma tribo um tanto perigosa. E ele disse algo, e isso é o que ele disse. Isso pode não ser exato, mas ele não é tolo, que dá as coisas que não pode manter para ganhar o que nunca pode perder. Ora, vamos olhar para o oposto disso. Ele é um tolo que dá a vida pelo que certamente, eventualmente, vai perder. Mas dar sua vida por Cristo? Quero dizer, pense em tudo o que você faz. Se você der sua vida a Cristo e você está servindo a Ele, tudo que você faz importa. Você está entendendo? Mesmo se você simplesmente der um copo de água fria a um discípulo, porque ele é um discípulo, você não irá perder sua recompensa no céu. Eu vejo todas essas pessoas correndo por aí tentando obter mais dinheiro, mais fama e glória, mais diversão. Se realmente acreditássemos em Deus, se crêssemos em Cristo e em Sua Palavra, estaríamos correndo por aí, tentando obter mais glória para Ele e mais recompensa para nós mesmos. E isso não é necessariamente ruim, porque Jesus disse, não trabalhe pelas coisas que são daqui agora e que vão passar amanhã, mas coloque o seu tesouro no céu. Agora, eu quero que vejamos algumas passagens da vida do nosso Senhor. E vamos dar uma olhada rápida, mas acho que são muito importantes. Primeiro, vá comigo até o livro de João. E capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, os discípulos saíram para pegar um pouco de comida e trazer de volta. Jesus estava conversando com uma mulher samaritana que era basicamente rejeitada pelo seu próprio povo. E ele está entrando em contato com ela, está contando a ela sobre a salvação. Sua vida mudou. E quando eles voltaram, eles disseram, ninguém trouxe nada para ele comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não há nada que preencha você, jovem, neste mundo, como fazer a vontade de Deus e servi-lo. Porque a comida dele irá durar eternamente. E quanto mais você comer, mais você irá querer. E quanto mais você come, mais satisfeito você fica. Oh, faça a vontade. Possa olhar para trás assim, ó, na sua vida e saber que, apesar da sua fraqueza, não importa o seu fracasso, ainda assim, durante todos esses anos, você tentou servir ao Senhor. Que grande alegria deitar na cama onde você vai morrer, sabendo que foi isso que você fez. Agora, vamos ver outra passagem. Capítulo 6, versículo 27. Jesus disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Agora, nós não vamos para o céu por causa de praticarmos obras. Chegamos ao céu confiando em Cristo. E eu estou salvo, eu sou um cristão, eu vou para o céu, não por causa de algo que eu fiz, mas por causa do que Jesus fez por mim. E eu confio nele. Eu confio nele mesmo, mas ao mesmo tempo quero que vejam algo que é muito importante. Não trabalhe pela comida que perece. Não trabalhe apenas para ganhar coisas neste mundo. Eu quero dizer, isso é tão tolo. Trabalhe por coisas que são eternas e que irão durar para sempre.
Você trabalharia toda a sua vida por $1 milhão apenas para perder isso um dia depois? Isso não faz muito sentido, não é? Mas trabalhar toda a sua vida por uma recompensa que é eterna e que irá glorificar um rei que é incorruptível. Isso faz sentido. E ele continua. Eu quero que vejamos agora João 9, 4. E isso é Jesus se referindo à cruz que está para chegar no percurso dele. Mas também tem uma aplicação em nossas próprias vidas. Ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vocês possuem a oportunidade de servir ao Senhor agora? Ora, não negligencie isso, porque um dia virá em que talvez sua vida será tirada. Ou chegará o dia em que as oportunidades não serão mais possíveis, ou as circunstâncias tornarão impossível para você servi-lo. Digamos que você foi atingido por uma doença, você perdeu sua força, você ficou velho, e você está sentado sem forças. Você é uma pessoa idosa e agora pensa, eu gostaria de não ter desperdiçado todas aquelas oportunidades de servir ao Senhor. Ou talvez venha uma perseguição e sejamos confinados em um campo de concentração, forçados a ficar presos, mas a oportunidade de servi-lo fora, como tínhamos antes, já se foi. Veja, você precisa estar constantemente ciente de que se houver uma oportunidade, isso não significa que durará para sempre. Então você precisa servir ao Senhor agora. Servir a Ele agora. Um último versículo que eu quero examinar e é muito importante. E vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 3. E vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, vamos ver o versículo 12. Paulo está falando sobre o ministério aqui, mas tem uma aplicação até mesmo para aqueles que não estão necessariamente no ministério. Tem uma aplicação para todos nós. Agora, mais uma vez, eu quero lembrá-los de que não somos salvos pelas obras que fazemos. Somos salvos por confiarmos em Cristo, mas há um juízo vindo até mesmo para o crente que é salvo. Com relação a como investimos nossa vida, o que fizemos com os privilégios que nos foram concedidos. E ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, vamos começar no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da fé cristã, mas é o fundamento da nossa salvação. Ele é tudo. Vocês estão entendendo? Se somos salvos porque confiamos nele, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é por obras, é tudo pela graça, é pela fé. Mas agora ele continua e diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Está vindo o dia em que você e eu estaremos diante de Cristo. As coisas que fizemos fora da vontade de Deus, as coisas que fizemos por motivações erradas, talvez por orgulho ou vanglória, todas essas coisas serão provadas, todas as nossas obras. E aqueles que falharam no teste, ou seja, eles estão fora da vontade de Deus, o que isso diz? Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Antes de eu nascer, minha mãe me contou sobre um incêndio que ocorreu na nossa casa e a minha família tinha muitas coisas. O meu pai tinha muitas coisas da sua juventude, muitas coisas que ele serviu na Segunda Guerra Mundial, muito ímpeto, todo tipo de coisas que eles haviam reunido, tudo o que possuíam. E eles acordaram para perceber que a sua casa estava pegando fogo. E eles correram. E tudo o que tinham foi queimado, foi devorado pelo fogo. Agora eles foram salvos, mas eles foram salvos como quem foge de uma casa em chamas.
e tudo pelo que eles trabalharam se foi. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Sabe, eu tenho um querido amigo e agora ele está bem velho. E se você mencionar o nome dele em diversos lugares na Romênia, as pessoas irão dizer, nós louvamos a Deus por este homem. Nós louvamos a Deus por este homem. Agora, quem é esse homem? O nome dele é Adrian Jones. Ele é um missionário? Não. Ele é um pregador? Não. Ora, por que tantos cristãos devem tanto a ele? Bem, ele tinha uma loja de carros usados no oeste de Kentucky. Mas ele orou pelo povo da Romênia. Ele visitou as pessoas da Romênia. Ele deu muito do seu lucro para as igrejas na Romênia. Ele encorajou outras pessoas a orar e doar pela Romênia. Ele possuía uma pequena concessionária de carros no oeste de Kentucky. Mas a fama dele, é espantosa por causa de tudo o que ele fez com o que o Senhor deu a ele. E imagino que a fama dele na Romênia é grande pelo seu serviço ao Senhor e o seu serviço ao povo romeno. Como será a sua fama eterna quando ela passar para a glória? Você está entendendo? Portanto, não estamos falando apenas de pregadores, não estamos falando apenas de missionários, estamos falando de todos que são verdadeiramente cristãos. Agora, eu sei que temos essa passagem em Provérbios, estamos falando sobre imoralidade e pecado, mas há outras coisas que também são muito prejudiciais. Isso é simplesmente viver para si mesmo e não viver para o que é eterno. Então você vai fazer toda essa obra e um dia apenas entregá-la a todos os outros quando você morrer, porque não há um reboque que vai te levar com essas coisas para o céu. Não, jovens, me escutem. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E siga exemplos como Jimmy Elliot. Ele não é tolo por dar as coisas que não pode manter, para ganhar o que nunca pode perder. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Voltaremos à nossa passagem em Provérbios na próxima lição. Mas eu achei isso extremamente importante. Deus os abençoe.